falar? Pode falar agora? Pode ligar? É rapidinho. Alô? Hoje, vamos falar de relacionamento? É um assunto que eu não falo muito sobre aqui, mas eu tava conversando com uma amiga ultimamente que tá solteira, nessa fase aí de paquera, conhecendo uma pessoa. E a gente tava trocando essa ideia sobre o quão é preciso fazer joguinho ou não. E aí, conversando com ela, eu lembrei muito de um livro que eu li, inclusive indico fortemente se você se interessar no assunto, que se chama Sexo no Cativeiro, da autora Esther Perel. É um livro incrível que fala justamente sobre relações duradouras, né? Não no caso início de relação, mas relacionamentos longos e essa diferença entre amor e desejo. E eu achei muito interessante, porque eu sempre fui uma pessoa que acreditou que não era preciso fazer joguinho, que o melhor é ser 100% transparente, falar as nossas intenções, deixar na cara o quão a gente gosta e tá interessado na pessoa. Mas, lendo esse livro, eu mudei muito de opinião, não só nessa fase da paquera, mas como dentro de um relacionamento mesmo. E eu sei que pode ser muito contraintuitivo, né? Porque quando a gente pensa que a gente tá num relacionamento longo, duradouro, um casamento, a gente quer segurança, estabilidade, né? Mas é também isso que faz relações duradouras caírem na rotina. E a autora do livro explica que justamente isso acontece não por falta de amor, mas sim pelo paradoxo entre segurança, estabilidade e novidade. Porque num casamento, a gente quer estabilidade, obviamente, a gente quer companhia, a gente quer conforto, a gente quer segurança. Mas também, como seres humanos, a gente precisa de surpresa, mistério, aventura. E uma coisa que ela fala que eu achei muito interessante é que no amor o verbo é ter. A gente quer ter aquilo pra gente. A gente quer ter proximidade, a gente quer ter intimidade, a gente quer quase que ter o outro como posse, não uma forma doentia, pelo amor de Deus. Mas no desejo, o verbo é querer. A gente precisa de distância e de espaço para querer algo. Senão você já tem. Então você não tem interesse, você não pode querer o que você já tem, porque para querer algo você precisa dessa distância, entende? Então a grande discussão do livro é como justamente essa longa convivência traz conforto, mas ela também neutraliza o desejo. E o que ela fala, né, que manter esse desejo, para isso você precisa conciliar duas necessidades opostas, por isso que é tão difícil. Porque, por um lado, a gente precisa sim dessa segurança, previsibilidade e intimidade, quase que o relacionamento como um abrigo, né? Isso é um relacionamento saudável. A gente quer ter alguém que é o nosso parceiro, o melhor amigo, que a gente pode conversar de tudo, que conhece a gente muito bem. Mas, por outro lado, a gente precisa também suprir essa necessidade da novidade, do espaço para a imaginação. A gente quer que o nosso parceiro seja nosso melhor amigo e amante apaixonado ao mesmo tempo, sendo que existem duas forças opostas para essas duas coisas. E assim, o que eu acho? Falando de relacionamentos já longos. Que, mesmo juntos, num relacionamento saudável, com muita intimidade e segurança, é possível sim manter esse mistério e esse desejo. E eu elenquei aqui algumas estratégias e formas de manter isso aceso. Eu acho que a primeira coisa é você ter uma vida sua. Eu acho que quando a gente vê o nosso companheiro confiante, realizado nas suas próprias paixões, isso é sexy. Da mesma forma que a gente precisa ser visto dessa forma também. Sabe quando a gente vê a pessoa que a gente tá do lado radiante em alguma área da vida que é só dela? Aquela pessoa que fala com muito entusiasmo sobre uma paixão, um hobby. Faz o casal meio que redescobrir o fascínio um no outro. E ela cita Proust numa parte do livro com a seguinte frase: mistério não é viajar a lugares novos, mas olhar com novos olhos para quem já está do nosso lado. E eu acho que isso é um exercício muito interessante de ser feito. Então, cultivar hobbies individuais, objetivos pessoais, alimenta a fantasia. Porque cada momento longe, até durante o dia mesmo, traz um pouco desse desejo de volta. Porque entrelaça a proximidade com a curiosidade. E aí faz o parceiro parecer novo.
cheio de novidades, sabe? Então, por mais contraintuitivo que seja, na verdade, manter uma autonomia, respeitar o espaço pessoal, não vai te afastar. Muito pelo contrário, é uma forma de fortalecer esse laço, dando motivo para o outro te querer ainda mais. Quando você reencontra ele, seja no fim do dia, enfim. Outra forma para manter essa chama acesa é planejar momentos especiais. Planejar momentos íntimos. Eu acho que as pessoas acabam que de fato caem na rotina e não entendem a importância desses momentos. Quando você tá num relacionamento longo, é muito mais raro que aquela faísca espontânea aconteça com tanta frequência. E não tem problema nenhum em você planejar isso. Um date que depois leve a um momento íntimo, mas é importante deixar separado da mesma forma que a vida consome a gente com reunião, trabalho, compromisso, academia. Deixar um momento para o romance. Deixar um momento para o casal se conectar. Porque se a gente deixa e espera que isso se torne espontâneo, sem separar um momento na agenda para um momento especial, para um momento romântico, para agradar, esses momentos vão diminuindo, vão deixando de existir. E aí tá o perigo, sabe? A mesma coisa serve na mesma lógica pro terceiro ponto, que é aquele flerte diário, as brincadeiras ao longo do dia. Sério, gente, não dá pra subestimar o poder de um beijo, de um olhar, de um elogio, de uma mensagem. Sabe, flertar como se você estivesse no início do relacionamento mantém essa sensação do início do relacionamento. Então, se abraçar, se beijar, conversar, vai criando uma intimidade. Esse carinho cotidiano vai preparando um terreno para um momento mais especial, para os finalmentes. E tudo se torna muito mais cheio de desejo mesmo. Outra coisa que acontece na maioria dos relacionamentos é que a gente acaba transformando o parceiro na função que ele exerce. A gente deixa de ver a pessoa e vai trocando quem ele é pelo que ele faz. Então, ele vira o parceiro de rotina, a pessoa que resolve as coisas, que paga as contas, ou busca as crianças, lembra dos compromissos, cozinha todo domingo. E isso é legal, mas também é muito perigoso, porque aos poucos o outro deixa de ser alguém que você encontra e passa a ser alguém que tá realmente dividindo um outro emprego com você, que é a gestão de uma casa, de uma família, de uma relação, de um casamento. E isso faz você se relacionar com o papel que ela ocupa na sua vida. E por isso que é muito importante sempre enxergar a pessoa pelo que ela é, não deixar isso sumir. Porque se ela se resume só a essa função, você deseja quem a pessoa é ou o que ela tá fazendo por você? Porque o desejo não vai nascer da função. Então, quando a gente transforma o parceiro em meu apoio, meu porto seguro, a gente ganha segurança, mas perde totalmente o mistério. E o mistério é um dos lugares onde o desejo mora. E é por isso que quanto mais a relação vira tipo um sistema, mais o desejo tende a ficar sem espaço. Porque se tudo no outro é previsível, conhecido, né? As funções estão ali definidas, os horários, a rotina de gestão da casa, das responsabilidades de cada um. O que sobra para ser descoberto? E de novo, não tô falando para você criar joguinho num relacionamento, mas é sobre não apagar essa chama da relação, nem apagar o outro pelo qual você se apaixonou no início. E assim, anota isso, presta atenção nisso que é muito interessante, porque eu acho que em muitos relacionamentos o desejo não morre porque o amor diminuiu, tá? O desejo não morre porque o amor diminui ao longo do tempo, mas sim porque as duas pessoas ficaram pequenas demais dentro da própria vida. A individualidade, a vida dentro da vida some e se torna aquela coisa, aquela função, aquela rotina, aquele papel. E aí, ao invés de você olhar pro outro e pensar quem é essa pessoa, o que eu amo nessa pessoa, a gente só pensa o que a gente precisa resolver hoje. É isso, gente. Acho que no fim das contas, essa conversa não é só nem sobre o casal, é muito sobre você também. Sobre como você se relaciona com a própria vida, como você enxerga o amor, como você enxerga o desejo. Porque
essas coisas são forças que a gente precisa estar investindo tempo o tempo todo. E sim, tem dias que você vai querer casa, previsibilidade, pertencimento, mas tem dias em que você quer sentir que ainda existe alguma coisa em você que não foi totalmente visto, descoberto, explicado, que você quer que te olhem como olhavam no início. E não é que um lado precise vencer o outro, que você precisa escolher entre uma coisa e outra, entre essa segurança e essa curiosidade. Uma relação viva, uma relação boa, uma relação apaixonada precisa dos dois. Então, eu fico pensando que às vezes a gente tenta salvar o desejo mudando o outro, mas na verdade a gente não pode mudar o outro, a gente pode mudar a gente. Se a gente ainda se sente vivo, fora da relação, fora de casa, na nossa vida, em outros âmbitos. Se a gente ainda tem curiosidade pelo mundo, se a gente ainda se surpreende com a própria vida, se a gente ainda tem olhos curiosos para o que faz a gente entusiasmado, um hobby, o que seja. Mas é isso, quando a gente acaba se apagando e entrando nesse vórtex da função, da rotina, é difícil que o outro te veja como alguém desejável, porque você mesma parou de se ver assim. Então, eu acho que esse episódio é um convite para você pensar como você está vivendo a sua vida. Você tem alguma coisa para oferecer ao desejo? Porque o desejo não tem como nascer de uma fusão total, ele nasce desse espaço entre duas pessoas que continuam sendo inteiras, mas escolhem estar juntas, sem deixar de ser quem são. E é muito importante se conhecer nesse processo, porque a gente muda e às vezes a gente esquece de olhar pra dentro. E a gente tá ali com uma pessoa que conhecia a gente há 10 anos atrás, por exemplo, 20, mas a gente mudou. Essa pessoa conhece o novo você? Ou é isso? Você só tá completamente afundada nas funções da vida, sem pensar em quem você é, no que você gosta, no que você tem pra compartilhar com o outro. Será que vocês estão mesmo se enxergando, se conhecendo de novo e de novo e de novo e se apaixonando de novo e de novo e de novo? Porque isso é muito importante para que a relação não caia na rotina, no cansaço, na mesmice. Me conta o que vocês acham nos comentários. Se tem como desejo e amor coexistir ou se é isso. Somos um mesmo e o desejo some e é só o amor que fica. Se você achar que der pra coexistir, comenta um foguinho nesse episódio. E se você achar que em relacionamentos longos o amor é o que sustenta e o desejo acaba diminuindo mesmo e é a vida, comenta um coração. Tô muito curiosa, quero saber o que vocês pensam. Beijo e até a próxima. Esse programa foi produzido por Waffle.